Aleluia! Desde já eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, canal Edificados na Rocha. Se inscreva no nosso canal, ative o sino, deixe seu comentário, deixe seu like. E isso é muito importante. E divulgue esse vídeo para chegar até as vidas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Desde já eu vou agradecer a Deus por essa oportunidade e quero ler aqui em João capítulo 3, que diz assim o título: Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluia. Meus irmãos, sabemos que todos nós temos que nascer de novo. A Bíblia fala que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que através de Jesus Cristo nós temos a oportunidade de se arrepender dos nossos pecados, fazer uma aliança com Jesus e nos tornar pessoas novas, pessoas diferentes. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, fazemos uma aliança com Deus, o Senhor Ele nos aceita e nos dá um nome, escreve o nome da gente no livro da vida. Livro esse que no dia do juízo final vai ser aberto, e cada um vai ser chamado pelo seu nome. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que quando Jesus escolher a sua igreja, arrebatar a sua igreja e chegar no juízo final, nós vamos receber um nome novo. Aqui nessa palavra aqui onde João, quarto evangelho de João, onde vai dizer que Jesus vai falar para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que nasça de novo. E Nicodemos vai ficar pensativo, e ele vai ficar abismado com essa palavra que Jesus dirigiu a ele. E vai chegar até Jesus à noite, porque de dia ele não poderia ir até Jesus, porque era contra os princípios e contra as regras. Sacerdote Nicodemos, homem respeitado na sociedade, vai ao encontro de Jesus à noite. E eu fico imaginando quando Nicodemos encontra Jesus e olha nos olhos de Jesus, e Jesus olha para ele e fala: Nicodemos, é necessário que nasça de novo. E Nicodemos vai falar: mas como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E ele vai ficar abismado. Mas eu quero te dizer como nós podemos nascer de novo. A primeira coisa para nós nascermos de novo, o primeiro passo para nós ter um nascimento e começar tudo de novo, aceitar a Jesus. E nos dias de hoje nós vemos que é uma tarefa muito difícil convencer o homem através da palavra, através da presença do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. Mas ainda tem pessoas que têm o selo da promessa. Tem pessoas que ainda têm promessa. Tem filhos de pessoas cristãs que ainda têm promessa. Tem homens e mulheres na terra espalhados que ainda têm promessa de Deus, e Deus ainda vai resgatar, porque Ele é um Deus zeloso, é um Deus que cuida, é um Deus que trabalha a favor do ser humano. E nós ainda estamos tendo a oportunidade de arrependimento, porque nós sabemos que Apocalipse já está se cumprindo e o tempo está apertando. E a Bíblia vai dizer que chegaria esse dia, e o relógio ele está meia-noite, só falta bater a meia-noite, mas o tempo está determinado, e nem os homens, nem o Filho dos homens, ninguém sabe, nem o próprio Filho de Deus, mas o Deus vivo, todo
voltando. E o primeiro passo é aceitar a Jesus. O segundo passo para nós nascer de novo é mudar os nossos pensamentos. Aquele pensamento antigo, aquele pensamento do passado já não faz mais parte da nossa vida. Nossas atitudes antigas já não faz mais parte da nossa vida. Então, nós temos que compreender e entender que temos que se arrepender, aceitar a Jesus. E pelo terceiro passo aqui, nós temos que ser batizados pelas águas, aonde vai morrer o velho homem e nascer um novo homem. É o nascimento de um novo homem. É uma nova vida que está surgindo. Porque a Bíblia vai dizer que quando nós batizamos, descemos e emergimos das águas, nós subimos nova criatura. E todos os nossos pecados vão ser perdoados ali. E dali para cá nós vamos prestar conta com Jesus. Porque tem muitas pessoas que se batizam, muitas pessoas que descem as águas, mas não mudam as atitudes, não mudam o meio de se comportar, nem o meio de agir. E essas pessoas têm que entender uma coisa, que no dia do juízo final, tudo isso vai ser apresentado a elas. E nós temos que mudar. O passado agora já não faz parte mais da vida daquela pessoa que aceitou a Jesus, que se arrependeu, que desceu as águas. E Jesus está querendo dizer isso para Nicodemos: Nicodemos, para tu nascer de novo, primeiro tu tem que me aceitar, confessar perante os outros, para que eu te confesse perante o Pai. Segundo, tu tem que passar pelas águas. Lembra lá de Mateus, onde João Batista está gritando e dizendo: arrependei-vos enquanto há tempo. E João Batista faz isso, esse ato, e está batizando aquelas pessoas que se arrependem, e essas pessoas agora vão ser instruídas, ensinadas para saber o que é uma nova vida, uma nova direção. Porque a pessoa que aceita Jesus, ele tem que tomar um novo rumo, ele tem que tomar uma nova direção na vida. Aquela pessoa que frequentava bares, ela não vai frequentar mais. Aquela pessoa que frequentava discotecas, ela não vai frequentar mais, porque isso não vai fazer mais parte da vida delas. Essas pessoas vão ser lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro e vão mudar completamente os atos, os hábitos, o pensamento, o jeito de agir e se comportar. Porque quando a gente conhecemos Jesus, não vive mais nós, mas sim Cristo que vive em nós. Então tudo aquilo que nós fazemos, que não convém, nem convém a presença de Deus, nem convence o Espírito Santo não vai permitir. Então nós vamos se sentir pessoas envergonhadas, pessoas aonde nós vamos estar em lugares que não é para nós estar, nós vamos se sentir incomodadas, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz isso nas nossas vidas. Porque quando nós aceitamos a Jesus, fazemos aliança com Cristo, nós se tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Então eu quero que você entenda que quando você passa das trevas para a luz, tudo vai ser novo na sua vida. É por isso que Jesus está falando para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E nós vamos ter aqui uma grande lição, aonde Jesus, ele vai estar ensinando Nicodemos para examinar da doutrina bíblica, da religião, nascer de novo, viver e ver, o estudo, a regeneração. E aqui no versículo 5, nascer de novo das águas. Vamos lá, Jesus certamente se referia à obra purificadora do Espírito Santo, do novo nascimento. Em Tito 3,5, Paulo fala da lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Por quê? Porque só o Espírito Santo pode nos mudar. Só o Espírito Santo pode nos convencer. E Paulo está falando assim: olha, a partir do momento que o Espírito Santo habitar em nós, tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente. Você vai receber a graça, você vai receber a presença de Jesus, você vai ser um servo mais obediente. As suas atitudes vão ter que mudar, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz isso nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente vai mudando devagarzinho, da forma que o Espírito Santo vai trabalhando, e pessoas vão ficando maravilhadas com aquilo que está vendo. E tem pessoas que ainda têm a capacidade de chegar até nós e falar assim: o que aconteceu? O que
só a presença do Espírito Santo te torna uma nova criatura. Fica na paz do Senhor, fica na bênção de Deus, e que o Espírito Santo de Deus possa te visitar, mudar o teu hábitos, mudar a tua vida, mudar a tua concepção de vida, e que a graça do Senhor esteja sobre vós. E eu aqui agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém?